o príncipe da paz. Como os textos seguintes descrevem o futuro que Deus havia planejado para seu povo? Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Isaías 11, versos 1 a 5. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro, em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei, e com que a justiça a governe. Isaías 60, verso 17. Naquele dia, farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Oseias 2, verso 18. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Miqueias 4, verso 3. Embora o foco principal da lição desta semana sejam as guerras do Antigo Testamento ordenadas e conduzidas por Deus, precisamos mencionar a presença de outro tema igualmente significativo dos escritos proféticos do Antigo Testamento: o futuro de paz na era messiânica. O Messias é descrito como o Príncipe da Paz, Isaías 9, verso 6. Ele irá inaugurar um reino dominado pela paz onde o leão e o cordeiro pastarão juntos, Isaías 11, versos 1 a 8, no qual não haverá mal nem dano, Isaías 11, verso 9, e onde a paz reinará, Isaías 60, verso 17, e fluirá como um rio, Isaías 66, verso 12. Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso, o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Segundo Reis 6, verso 16 a 23. O que essa história revela sobre os propósitos mais profundos de Deus para seu povo e a humanidade? Considere a história do exército sírio sendo alimentado por iniciativa de Eliseu. Em vez de matá-los, segundo Reis 6, verso 22, ele lhes mostrou o ideal supremo, a paz, que sempre foi o desejo de Deus para seu povo. É interessante observar que Eliseu estava totalmente ciente da superioridade do exército invisível que cercava o inimigo. Segundo Reis 6, versos 16 e 17. Por mais que Deus esteja envolvido em um conflito cósmico que também afetou nosso planeta,
O objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo, ou mesmo colocar o inimigo em um estado eterno de sujeição e servidão, mas em vez disso, obter a paz eterna. Assim como violência gera violência, Mateus 26, verso 52, paz gera paz. A história conclui com estas palavras: daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. 2 Reis 6, verso 23. De que maneiras, ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrenta hoje?